Então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uma aula, já o finalzinho, a reta final. Essa a gente só deve ter a gente só deve ter mais uma aula depois dessa, que é a aula de quinta-feira, tá? Para a gente encerrar o semestre. E, na verdade, essa aula podia até ser a última, que é uma grande novidade que aconteceu, né? Há 15 dias eu fui procurado pelo Vinícius aqui no Telegram, há cerca de 15, 20 dias, e o Vinícius foi aluno da disciplina de inovação e empreendedorismo no semestre passado, tá? Ele cumpriu, vamos dizer assim, todo o projeto que vocês estão fazendo agora para apresentar uma proposta no Centelha, tá certo? Não apresentou ainda, é, construiu a proposta toda, como vocês estão fazendo, só que, para minha surpresa, ele meio que abandonou a proposta que estava lá, que tinha feito, nesse meio tempo, né? Não quero dar nenhum spoiler aqui, mas se juntou com o André Valente, que nunca foi meu aluno ainda, né? Eles estão no comecinho do curso, mas eu vou deixar eles falarem que eles vendem melhor do que eu, viu? E pediram um tempinho comigo para conversar, e aí a gente teve uma conversa ótima ontem lá na UFAL, no presencial. Eles foram até lá e eu realmente fiquei muito impressionado com o que eles me apresentaram, tá? O Vinícius pegou a ideia da disciplina, né, de um jeito brilhante até, e construiu, entendeu o método. É isso que eu falo para vocês. Assim, o mais legal da disciplina não é montar o negócio, não é o negócio especificamente. O mais legal é entender o processo e saber que com aquela ferramenta dá para fazer um monte de outras coisas, né? E aí foi isso que eu fiquei feliz, né? Porque independente do negócio, tipo assim, eles estão criando esse negócio agora, vão apresentar a ideia para vocês, vocês vão entender com certeza. Mas independente do negócio, veja, o Vinícius já deixou um projeto para trás, aprendeu o método, já criou uma startup. Ele pode amanhã pivotar ao IAP com o André, tipo, na hora que eles quiserem, que achar que o mercado tá precisando de outra coisa, que a dor é outra, não é a que eles pensaram. Mas o mais arretado de tudo é a construção. É a construção, né? Então, já falei demais, né? E é sobre essa construção que eu quero que eles falem. Eles vão se apresentar, certo? Eu, inclusive, vou descansar aqui, vou ficar só ouvindo. Eles vão se apresentar. Vocês, inclusive, são colegas dele de faculdade, tá? Eles são do meio do curso de engenharia civil, basicamente, né? E eu tô com muitas expectativas aí para colocar uma pressãozinha neles, né? Eu tô com muitas expectativas que eles vão, tipo, terminar o curso de engenharia civil já viabilizados, é, falando da questão do empreendedorismo, né? Então é um grupo, tipo assim, eles dois são muito, muito novos mesmo, né? Novos, inclusive, no curso. Estão no meio do curso ainda, mas estão aí com uma jornada, acho que excelente para cumprir, né? Vai ter o desafio de administrar tanta coisa, tanta matéria, tanta coisa, mas é uma história realmente que vai valer a pena demais eles contarem essa história para vocês. Aí a bola está com vocês, certo? Vou ficar por aqui, estou aqui escutando e já sou ouvinte e perguntador também quando eu achar que eu devo perguntar. Podem tocar aí. Muito obrigado a vocês dois de coração. Pô, Setão, valeu, muito obrigado aí pela apresentação. Não foi seu aluno ainda, mas já te acompanho desde muito antes. Meu irmão foi aluno da UFAL também, então desde que eu ainda estava no ensino médio, eu já ouvia falar e já te acompanhava no Instagram. E quando eu entrei na UFAL, só se aprimorou. Não sou aluno ainda, mas você. E eu já fui e quero ser de novo em administração mais de frente. Rapaz, e a pressão quando vocês chegarem vai ser grande, porque eu já vou começar pelo fim, né? Aí a pressão, acho que foi o Fábio que falou que aumentou a pressão, mas se prepare, quando você chegar,
Mas vamos lá, podem seguir. Beleza. Boa. Conta aí a história de cada um de vocês um pouquinho, né? E depois entra na Way Up. Show. A gente Boa. vai fazer uma apresentaçãozinha aqui. Beleza, a gente vai apresentar um materialzinho que a gente preparou. Estou apresentando aqui. Tá aparecendo para vocês já, tudo certo? Aqui tá. Tudo certo, tudo certo. Boa. Mas beleza, galera, prazer, nós somos a WayUp, uma startup de inovação, gestão de inovação. Durante aqui a nossa apresentação, a gente vai falar muito sobre quem a gente é, o que é que a gente faz, como é que a gente chegou até aqui, foi algo que a gente levou até o setor e ele pediu que a gente trouxesse para vocês. Mas para iniciar, prazer, sou André Valente, mas podem me chamar de Dedé, que é como costumam me chamar. Estou atualmente como CEO aqui da WayUp. E eu sou Vinícius, como alguns me conhecem aí, me chamam de Vini, sou o CRO da WayUp. Boa. Só para a gente falar um pouquinho sobre a gente, em outubro de 2021 eu entrei na UFAL, no curso de Engenharia Civil, né? Comecei em 2021. Em novembro, um pouco depois de entrar na UFAL, eu já entrei na EJEC, que foi algo fundamental para a minha formação. A gente trabalha muito a gestão também lá. Em janeiro de 2023, eu virei diretor de ADM da EJEC, que pode ser uma área um pouco desconectada da inovação, só que a gente tinha muita liberdade de estar trazendo coisas novas, e também em janeiro de 2023 eu me tornei head de inovação e fundei o primeiro núcleo de inovação lá dentro da EJEC, que hoje em dia a minha área se transformou em área de operações, que é onde o Vini atua atualmente como gerente de inovação. E aí, em janeiro de 24 foi quando a gente fundou a WayUp, de fato, e o Vinícius. E uma curiosidade sobre mim, para a gente se conhecer melhor, que eu amo cinema, mas eu odeio pipoca. Não gosto de pipoca. Acho que não tem um gosto muito legal. As pessoas sempre ficam chocadas quando escutam, mas é isso aí. Boa. Eu, Vinícius, entrei na UFAL tem aproximadamente 1 ano e 1 mês. Entrei lá em janeiro de 2023. E em maio de 2023, ao mesmo tempo, começou o novo período na UFAL. E eu entrei na EJEC e comecei a fazer o curso eletiva, que todo mundo chamou de maluco por conta que eu estava com 8, 9 matérias na época e ainda peguei a eletiva do Setão. Mas esses 2 pontos aí, a entrada na EJEC e a participação na matéria do Setão, foi imprescindível, eu digo que crucial, divisor de águas, para todo o conhecimento, para todo o know-how e para até, digamos que tudo que eu tenho daqui para frente de construir na WayUp e o que quer que seja. Em dezembro de 2023, virei gerente de inovação da EJEC, que o Dedé começou lá sendo head de inovação e agora que virou um pilar de uma área, eu estou como gerente de inovação lá na EJEC. E agora, em janeiro de 2024, há aproximadamente 49 dias, a gente fundou a WayUp. E uma curiosidade minha é que eu amo futebol e também vendo sanduíche. Inclusive, algumas pessoas aqui já experimentaram. Eu vou fazer o Mexicano Coimbra, o Javi, que já falou aí. Top de verdade. Então, a minha descriçãozinha é essa daí. Boa, galera. Antes de começar, vamos só definir algumas RNNs, né? Regras não negociáveis aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, pode abrir o microfone e falar ou mandar no chat que a gente está acompanhando. Mas fiquem muito à vontade. Se quiserem abrir a câmera também para a gente ver vocês, fiquem bem à vontade. A gente é aluno lá também do CETEC. Eu estou no 5º, o Vini está no 3º período. Então, vamos abrir esse contato e vamos conversar. Exato. Mas deixa ele sozinho, não, que a gente se sente estranho. A WayUp é uma startup de inovação, como a gente falou, e a gente tem como missão tornar o complexo simples, impulsionando resultados através de inovação. Então, a gente enxerga inovação não só como algo rotineiro, algo que acontece de vez em quando, mas sim como algo crucial e cultural dentro das empresas, das organizações. E a gente enxerga isso como algo muito fundamental. Então, a gente quer tornar o complexo, geralmente ideias novas, ideias mais complexas ou problemáticas, a gente transforma elas de maneira simplificada, com várias metodologias. O Setão já explicou muitas para vocês, tenho certeza, durante a disciplina. Então, essa é a nossa missão. E aí, mostrando um pouquinho da plataforma, a gente vai contextualizar um pouquinho, mas mais para frente a gente explica exatamente como é, mas basicamente é uma plataforma que une todas as ferramentas de inovação. A gente via que quando a gente estava desenvolvendo algum projeto, a gente utilizava muitas ferramentas, o Miro, o Figma, o Trello, às vezes o Notion, Mindmaster, plataformas muito distintas, e isso gerava muita perda de informação. Isso era algo muito problemático quando a gente parava para pensar que
Obviamente, quando você está idealizando alguma solução, você vai ter um brainstorming muito rico de ideias e no final você vai acabar escolhendo uma e outras 50 ideias acabam sendo perdidas, muita informação se perde. Então, a gente resolveu criar essa plataforma que centraliza essas informações e auxilia durante esse processo de inovação. E aí, falando um pouco sobre inovação, que é um conceito muito distinto, as pessoas têm concepções muito diferentes do que é inovação. Geralmente, quando as pessoas pensam ao início, inovação é só você ter uma ideia genial quando você está tomando banho. Do nada, você está aqui, tem um insight, teve um insight, vou inovar, vou reinventar a roda, fazer algo do tipo. Mas, na verdade, não. Mas, para explicar um pouquinho como é que a gente gosta de abordar a inovação, vou voltar um pouquinho lá para o Vale do Silício. Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas é o headquarter da Apple, né? A sede da Apple é lá no Vale do Silício, que é onde muitas das empresas de tecnologia surgem hoje em dia. E a gente para olhar, a maioria das empresas líderes dos seus setores hoje, inovação e tecnologia aqui no mundo, saíram do Vale do Silício e foram formadas lá e um questionamento muito importante surge. Como é que tem tantas empresas surgindo lá e como é que essas empresas são tão inovadoras e conseguem se reinventar sempre, ter um processo muito bem estruturado e estão desbancando as líderes dos mercados, as empresas muito tradicionais que são grandes há muito tempo e essas empresas emergentes que estão saindo ali, startups com pouco recurso, estão desbancando elas. Como é que elas são tão inovadoras? E aí surge essa questão, como e por que as startups do Vale do Silício são tão inovadoras? Elas têm que ter algo em comum, precisa existir um processo. Não é possível que é só você ter uma ideia genial quando você está tomando banho. Tem que ter algo que facilite esse processo e que façam com que tantas empresas naquele lugar tenham sucesso e virem líderes dos seus mercados. E até uma indicação de livro, mas o Pedro Van Gertner, CEO da Ace Cortex, que é uma das maiores consultorias de inovação aqui do Brasil, no seu livro Estratégia de Inovação Radical, ele fala que como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando os princípios de ponta do Vale do Silício. Então, ele pega as principais práticas de inovação que as startups estão utilizando lá no Vale do Silício e ele aplica em grandes corporações, em corporações mais tradicionais e mais estabelecidas no mercado. Então, ele realmente mostrou para a gente que inovação é um processo. Não é só você ter um insight e ter uma ideia genial. Você tem um processo que você vai tratar diversas metodologias e ferramentas para você conseguir chegar na inovação de fato. E um case muito bom aqui do Brasil é a Ambev. Não sei se vocês sabiam, mas eles são uma empresa altamente inovadora, um dos maiores exemplos que a gente tem. E apesar de ser uma empresa muito tradicional, está num mercado mais tradicional, que é o mercado das bebidas, eles têm uma cultura de inovação muito forte. E não sei se vocês sabiam, mas o Zé Delivery é uma startup da Ambev, né? Então, eles têm essa cultura muito forte, identificaram essa problemática e criaram o Zé Delivery, que é a maior plataforma de bebidas, não sei se do mundo, mas acho que sim. Mas foi um case absurdo de sucesso, então isso não é algo pontual. Eles realmente têm várias iniciativas que acabam levando para esse sucesso da inovação e para eles serem essa empresa tão inovadora. Mas agora que a gente viu que, de fato, inovação é um processo, foi quando a gente percebeu isso, eu e o Vinícius na aula de inovação e empreendedorismo e eu lá dentro da EJEC, que a gente uniu nossas ideias e começou a trabalhar para identificar as problemáticas desse setor e pensar na solução. Então, a gente trouxe aqui algumas fotos para contextualizar. Aqui tem o Vinícius na disciplina de inovação e empreendedorismo, com esse canvas, é absurdo, gigantesco, eu nunca vi algo com tanto conteúdo. Foi lá quando ele começou a ter contato com isso e ver as principais problemáticas, e eu lá quando eu fundei o Núcleo de Inovação da EJEC. Foram algumas construções que a gente fez, aqui alguns canvas. E foi a partir daí, essa foto aí que até o Setão apareceu, foi na primeira foto. E, eu já fiquei meio espantado ali, que o cara chega, uma estrutura fenomenal, que o Setão montando ali, meu Deus, como é que eu vou desenrolar aqui? Tem umas 7 matérias para desenrolar, ele vai passar 1 milhão de coisas. A primeira aula foi só apresentando tudo que a gente ia desenvolver, acredito que com vocês foi a mesma coisa. E ele já chegou ali, gestão de tempo, tem que ser organizado e tal, e eu botei isso na minha cabeça e fui. E a partir daí foi onde foi abrindo os horizontes da minha cabeça, que eu não era tão voltado assim para inovação. E de lá para cá eu vim desenvolvendo tudo. Esse board aí no Miro mesmo, eu demorei, mas fiz tudo bonitinho, tudo organizadozinho. E a partir daí, cada quadradinho desse daí influenciou em algum momento. E
como o Dedé já falou, a gente falou um pouco da introdução da inovação e agora a gente vai falar um pouco de como a gente construiu tudo isso até chegar aqui e vocês vão ver a importância fenomenal de cada partezinha dessa que está nessas imagens aqui. Boa. A gente teve essa trajetória, eu lá na EJEC, Vini na disciplina de Inovação e Empreendedorismo do professor. Então, a gente já estava sentindo as problemáticas, porque inovação é muito difícil, não é algo simples de compreender, é muito estudo, muita dificuldade para conseguir absorver e entender de fato essas metodologias. E até que em dezembro de 2003 foi quando surgiu a ideia. A gente pensou, não, vamos fazer alguma plataforma de inovação, a gente nitidamente se apaixonou pelo assunto e pelo processo, então a gente, vamos criar uma empresa, vamos criar uma startup. Foi aí que surgiu a ideia da WeUp. E detalhe, quando a gente juntou essas ideias, a gente não foi pensando em nada sistematicamente. A primeira coisa, para vocês terem noção, que a gente criou foi esse home aí, foi essa página inicial, e a partir daí as ideias veio surgindo, veio vendo, por exemplo, o mito mesmo, a gente foi pegando as ideias, foi integrando uma coisa a outra, ligando uma inovação a outra, e a gente foi desenvolvendo, até chegar numa plataforma concreta como o que temos hoje prototipado. Isso. No início, assim, a gente fez o que eu acho que é o comum de você fazer quando você tem uma ideia de negócio. Vou fazer um business model canvas, vou mapear ali os parceiros, como é que vai ser as atividades, a nossa proposta de valor. Então, a gente fez algo muito simples, você está vendo que é um canvas muito pequeno e com pouco conteúdo, porque foi realmente um brainstorm inicial. A gente não era nada do que a gente é hoje. Durante o processo, o Setão falou, a gente sempre teve essa mentalidade de, o que precisar, a gente vai pivotar, vai ver as dores do mercado, as problemáticas para conseguir sanar elas. A gente nunca se prendeu a uma solução específica, e sim ao problema que a gente tinha encontrado. Então, foi uma construção, a gente começou muito pequeno, e hoje em dia a gente está mais estruturado. Mas falando sobre isso, a gente gosta de utilizar essa frase aqui, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você começou tarde demais. Isso é o que acontece bastante, as pessoas querendo esperar estar perfeito, esperar estar tudo estruturado, tudo planejadinho, exatamente perfeito, e não começar. Então, foi a partir dessa ideia que a gente resolveu dar a cara a tapa e, de fato, começar, e a gente fez a primeira versão, que era bem básica, não dá para entender nada que tem aqui, não tem nada, parecia um Figma misturado com outras coisas, mas era algo bem inicial mesmo. E desde aí, como o Dedé falou, a gente nunca teve vergonha de mostrar nada. Por exemplo, a gente chegava num familiar, num amigo mais próximo, assim, pô, olha isso, que fenomenal, que coisa linda, e a galera não entendia nada. Pô, isso aqui só tem uma tela, não tem funcionalidade, não tem conteúdo, não tem nada. A gente mas espera um pouco. E nesse espera um pouco que a gente então falava, a gente tá agora com 49 dias de empresa e parece que a gente já tem, 6 meses, 7 meses, de tanto de coisas que aconteceram que a gente foi estruturando. Isso. Como a gente tinha falado, a gente começou dando a cara a tapa, sem ter uma ideia muito bem estruturada, mas a gente tinha um problema. E a gente focava nitidamente nisso. Então, foque nos problemas, a coisa que a gente tinha nítida na nossa cabeça, estava realizado da nossa cultura desde esse início, e virou atualmente, quando a gente construiu nosso planejamento estratégico, parte da nossa cultura. Essa frase, não sei se vocês já chegaram a ouvir, tenho certeza que a Mabizinho já ouviu que está aí, mas não é uma solução, não é um problema. Então, isso se tornou um dos nossos valores aqui dentro da WeUp. Então, a gente buscava sempre procurar a problemática e como é que a gente conseguia resolver. E não focar, de fato, na nossa ideia e se apegar, porque é muito comum a gente se apegar ao que a gente fez. Então, focar no problema. E essa foi a nossa primeira reunião. Eu e o Vinícius, a gente sentou lá no Meet no dia 10 de janeiro. A gente já estava conversando antes, mas foi a primeira reunião oficial para discutir algumas coisas. E a partir dessa reunião, saiu os nossos entregáveis. A gente juntou, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai entregar. Então, a gente dividiu, vamos ter a parte de inovação e a parte de mercado. E a gente começou a mapear as principais coisas que a gente via que a gente conseguia agregar valor às empresas. E detalhe, tudo isso que a gente começou construindo aí foi mudando, foi pivotando, como o mesmo Setão falou, e atribuindo demais todo o conhecimento que a gente tinha adquirido ao passar do tempo. Muita coisa aí eu nem conhecia, vim conhecer durante a matéria do Setão, que foi algo que até a gente estava conversando. Quando a gente está aí, parece que nunca vou usar isso, nunca vou ter uma empresa, nunca vou trabalhar com isso e tal.
E quando a gente vai passando o tempo, a gente vê, meu Deus, um post-it daquele no Miro, no Figma, é gigante. E toda a construção, a gente foi em cima disso, foi de maneira didática. Pode passar aí, André. Para vocês terem noção, essa parte aí de mapeamento de processos e design de soluções, que é algo crucial assim, para toda empresa, a gente basicamente estruturou grande parte da empresa, da WayUp, fazendo isso. A gente sentava no Meet, entrava no Meet e ficava lá construindo, pensando. E no final a gente reunia todas essas ideias para ter algo mais concreto como temos hoje. Para vocês verem, a gente saiu disso aqui, que foi, de fato, o que é que a gente entregar, quais eram os nossos entregáveis para desenvolver a solução. Então, a gente pegou, por exemplo, aqui, ó, o Blueprint, que seria o mapeamento de processo, e a gente destrinchou em etapas, em prazos, as etapas a gente destrinchou em materiais e foi construindo a partir daí as primeiras soluções da WayUp. E aqui foi quando a gente, de fato, abriu a WayUp para as pessoas, foi o nosso primeiro post, que é falando sobre mate o seu negócio, que é um conceito muito interessante da inovação, que é mate o seu negócio antes que o seu concorrente mate ele por você. Então, você tem que estar sempre reinventando a sua empresa, se reinventando, porque se você esperar o seu concorrente, vai fazer algo parecido e vai tirar você do mercado. Então, foi a nossa primeira postagem, aí foi algo muito feliz essa imagem do lado, foi quando a gente viu que estava aparecendo para algumas pessoas. Então, aos pouquinhos a gente foi crescendo, atualmente a gente não tem tantos seguidores assim, tem quase 100, mas fiquem à vontade para seguir lá também. No final a gente vai mostrar para vocês. Exato. E só voltando naquela imagem rapidão, é algo muito curioso assim, porque quando a gente está aqui internamente só construindo, e não vê nada assim tão, sei lá, significativo na visão externa, essa imagem aí eu estava voltando do Racha, até o Dedé estava no Racha Futebol. E eu estava no Uber com meu primo, e do nada ele descendo no Instagram, eu olho no lado do eu. Pô, isso daí só faltei chorar na hora, porque era a gente vendo as coisas, digamos que as flores brotar daquela plantação ali, porque a gente foi irrigando, construindo cada post-itzinho, cada coisinha, e do nada começar a aparecer para um, para outro. Então foi um momento bastante empolgante para a gente. E criar uma startup é muito difícil, porque não é só você criar uma solução, você precisa estruturar a empresa. Geralmente você vai ter recursos limitados e pessoas limitadas. Então a gente precisou estruturar muito bem as coisas, deixar tudo muito otimizado para conseguir executar com um curto período de tempo. Por quê? Por exemplo, a gente está cuidando ao mesmo tempo de desenvolver o produto, de criar novas soluções, de projetar soluções para os nossos clientes, fazer o marketing, cuidar da gestão, fazer o financeiro. Isso tudo demanda muito tempo. Então, a gente precisou otimizar o máximo possível, e foi aqui que a gente começou a estruturar, de fato, os processos internos da empresa. Aqui, por exemplo, era o nosso funil de vendas. Foi quando a gente começou, a gente tem experiência no movimento Empresa Júnior, vamos prospectar várias empresas juniores. Então, a gente começou a listar vários leads, fazer o nosso CRM lá no Notion, e foi aqui que a gente começou a estruturar os nossos processos. Aqui, para vocês verem, é nosso primeiro slide. Inclusive, tem alguns slides que a gente apresentou para vocês, mas foi o nosso primeiro slide de negociação com a MIT Comunicação, que é uma empresa de publicidade, que esse slide até é mais antigo, atualmente a gente atualizou bastante, e acabou que foi a nossa primeira cliente. Foi muito feliz quando a gente conseguiu fechar, que a gente conseguiu realmente ver que a coisa estava funcionando, que a nossa empresa era real, que não era só uma ideia, que estava realmente rolando, e que tinha muito que a gente crescer. Então, foi muito feliz, a gente está até hoje fazendo projeto com ela, e é isso aí. E a partir daí dessas reuniões, desses primeiros contatos com os clientes, a gente conseguiu estruturar aceleradamente tudo que a gente vinha planejando, algo que a gente estava planejando fazer em 1 ou 2 meses, a gente acabou fazendo dentro de 15 dias para desenvolver esse serviço com os nossos clientes. Aí, nessa imagenzinha mesmo, a gente dá para ver parte do mapeamento da jornada do cliente que a gente faz com quem contrata o nosso serviço. Por exemplo, com a MIT mesmo, essa cliente que o Dedé mostrou na imagem anterior, a gente está desenvolvendo, estruturando de verdade uma empresa já consolidada, com muito tempo já no mercado comparado a gente, e a gente está ajudando essa empresa a crescer, a se organizar, a se estruturar. Inclusive, a gente até foi surpreendido pela cliente que acreditou na gente, disse, pô, tô precisando desenvolver um formulário de inscritos assim para trabalhar na minha empresa. Fazer, sei lá, contratar estagiário, contratar um funcionário mesmo. Será que você já vai para ajudar a gente? E eles
ela botou tanta fé na gente que a gente desenvolveu esse formulário, inclusive foi aberto ontem lá. E a gente, que tem o quê? 49 dias, a gente já está ajudando a estruturar, a consolidar ainda mais empresas já consolidadas no mercado. Boa. Como o Vini falou, a gente ter conseguido essa primeira cliente muito rápido acelerou muito o processo. Por quê? Às vezes, quando você está iniciando, você tem uma cadência um pouco mais devagar, você demora mais para fazer as coisas, e como a gente tinha uma deadline muito curta para entregar o projeto para ela, isso acelerou muito. A gente precisou estruturar muitas coisas, estruturar os nossos processos, estudar bastante para conseguir atribuir um diferencial para o que a gente fazia. E aqui foi quando a gente começou a melhorar a linha de produção do marketing, então, desenvolver melhor as nossas artes, a nossa identidade visual, as nossas postagens. Aqui foi um fluxo de cadência que a gente fez, né? O Vinícius fez o fluxo de cadência para a gente realizar a prospecção ativa e estar prospectando os clientes. Então, algo muito importante, principalmente quando a gente trabalha com B2B, né? Empresa para empresa. Então, foi algo que a gente começou a estruturar também para melhorar o nosso serviço. E aqui foi algo que foi muito importante para a gente quando a gente começou a ter algumas negociações com clientes muito maiores e muito mais consolidados no mercado. Esse aqui foi a negociação que a gente fez com a Belgo Cercas, que apesar de estar num mercado muito diferente, que é o mercado de cercas, mas eles têm um monopólio aqui em Alagoas há mais de 25 anos. É uma empresa gigantesca, muito grande de verdade, então a gente conseguiu ter essa negociação com eles. Ainda está em negociação, mas foi uma problemática que eles trouxeram para a gente e a gente ofertou a solução. Então foi muito massa para a gente perceber que a gente estava conseguindo atingir esse público também. E aqui foi outro momento desses empolgantes e simbólicos assim que a gente vai levar para a apresentação, seja daqui a 10 ou 50 anos, que foi quando a gente parou ali e sentiu a necessidade de, a gente tem que ter o e-mail corporativo da WeUp, a gente tem que ter o e-mail institucional da WeUp. E foi quando a gente foi lá atrás do domínio, a gente passou horas lá buscando o domínio perfeito que a gente queria, tanto para o Instagram, tanto para o e-mail mesmo. E a partir daí a gente conseguiu esse domínio aí, a gente conseguiu esse Gmail corporativo, contato@weupinovação.com.br, que quando a gente vê assim, de cara a gente pensa que é uma besteira, que é só um e-mail, mas não, é algo muito significativo, que a gente vê que as coisas estão andando, que a gente vê que as coisas estão crescendo, que a gente vê que as reuniões aqui no Meet, que antes duravam, sei lá, meia hora, agora pode passar a ter 1h30, 2 horas, se a gente vai estar pronto para atender quem quer que seja, de qualquer nível, de qualquer padrão de empresa. A Belgo mesmo, para quem não sabe, é uma franquia multinacional. E um franqueado dela buscou a gente para otimizar o seu serviço, otimizar os seus processos, tudo isso através da inovação. Então, isso deixa a gente meio sem fronteiras para onde a gente quiser ir buscar e ir atrás. Show. Como o Vini falou, pode ser algo pequeno, mas para a gente foi muito significativo poder ter um e-mail com o nosso domínio, @weupinovação.com.br, que isso é algo muito massa, foi muito significativo para a gente. Outro ponto de inflexão na nossa jornada também foi quando a gente é bem assíduo no LinkedIn, e quando a gente percebeu que tinham pessoas que estavam marcando amigos para elas irem olhar o nosso conteúdo, que era um conteúdo interessante, e ajudar essas pessoas. Então foi algo que, apesar de pequeno, foi motivo de muito orgulho para a gente e um gás muito grande para a gente continuar. E detalhe, eu não vou deixar de dar aquele toquezinho em vocês, por eu já ter passado, mas antes da matéria, eu nem ligava para LinkedIn, eu só queria saber do Instagram, do WhatsApp e pronto. E o Seton, às vezes, até puxava no pé da gente, lá da turma, que a gente tava nem aí para LinkedIn. Aí eu entrei no LinkedIn, a galera tem um currículo extenso aqui, eu não tenho nada e tal. Mas a partir daí eu comecei a criar o LinkedIn, assistir o vídeo dele, inclusive lá no YouTube, como montar seu LinkedIn. E hoje, basicamente, 90% da prospecção ativa que a gente faz na WeUp é via LinkedIn. Grande parte da visualização que as pessoas têm da WeUp é via LinkedIn. Isso que o Dedé mostrou mesmo é um grande exemplo. Essa moça que falou aí, que marcou os amigos, nem é daqui de Alagoas, a gente nem conhece, e está ali participando do LinkedIn ativamente. Então, é muito importante. Podem crer nisso. Exato. E a partir daí, a gente viu que a gente precisava se diferenciar também no mercado. Então, a gente resolveu lançar o WeUp Academy, que seria nosso braço EdTech, que seria mais a plataforma com os conteúdos. Então, foi algo que a gente
percebeu que a gente precisava agregar para os clientes e muitas empresas estavam fazendo também. Então, a gente resolveu fazer um protótipo. A gente tem alguns conteúdos só, não é o que a gente está conseguindo dar muita prioridade agora, mas foi o que a gente trouxe também, a execução da WayUp Academy. E aí, isso aqui foi algo muito legal também, que é a nossa camisa da WayUp, que foi quando a gente percebeu que a gente foi convidado para ir para um evento, a gente precisava ir lá e a gente não queria ir normal. A gente tem muito esse sentimento de dono, esse sentimento de vestir a camisa faz parte muito da cultura da gente. Então, a gente precisava e sentiu essa necessidade de ter essa camisa. Então, a gente correu atrás, fez uma arte em 30 minutos, levou para a empresa fazer, para entregar num prazo de uma semana, e a gente conseguiu, e foi algo muito importante para a gente no futuro. Pode parecer pequeno, mas é algo muito da hora. E como vocês podem perceber, tudo muito rápido. Tudo acontece muito rápido, tudo dinâmico. Porque, afinal, a gente é uma startup. E se a gente tem essa espera, se a gente não mete a cara mesmo, se a gente não ama o problema mesmo, como o Dedé já apresentou aí, a gente não vai para frente. A gente tem que meter a cara e ir para cima sem medo de nada. Isso. Aqui foi parte da nossa construção da imersão, quando a gente fez uma matriz SWOT da startup, algumas necessidades que a gente tinha também, algumas problemáticas e nossos principais objetivos. Então, vocês podem ver que tem coisas muito simples aqui, como estruturar tal coisa, estruturar o funil de vendas, parte de finanças da empresa, parceria com o Sebrae. E algumas das coisas aqui tem falando sobre parceria com o professor Sertão também, só não sei onde está, mas era algo que a gente via também como uma oportunidade muito boa para a gente. Então, a gente foi construindo essas coisas, foi personalizando mais a nossa empresa, e foi que a gente fez o nosso primeiro planejamento estratégico, que a gente chamou de 1000% WayUp, que era que a gente estava 1000% focado, estava dando 1000%, e a gente tinha essa frase muito estampada para a gente, que era: faça o que quiser, pense o que quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Que é muito difícil iniciar, é muito difícil criar uma startup, então a gente precisava ter muito foco e botar a cara a tapa para conseguir executar isso aí. E aqui foi quando a gente conseguiu estruturar cada vez mais os nossos serviços. Então, aqui a gente estava estudando e procurando referências muito importantes e muito, muito boas para o mercado. Então, a gente estava buscando muitas referências externas também. Foi quando a gente encontrou, por exemplo, a CIT, que é a Systematic Inventive Thinking, que é uma das maiores consultorias de inovação do mundo, que fica lá em Israel. Então, a gente trouxe muito conteúdo deles também para agregar no nosso, nas nossas soluções. Então, a gente estava estruturando e deixando tudo preparado, como a gente tinha falado no início. Como a gente tinha esses clientes, acelerou muito esse processo. E a gente precisava, de fato, ter um processo muito bem definido, então a gente começou a mapear e desenhar todos os nossos processos. Isso aqui é uma anotação mais simples de processo, então a gente começou a mapear para conseguir ficar mais simples a execução e mais padronizada também. Aqui foi a nossa gestão de projetos que a gente faz lá pelo Notion, foi quando a gente viu que estava ficando mais cheinho. Estava ouvindo mais clientes para a gente e nossa gestão de projetos, estava ficando mais cheio, a gente tinha mais clientes e estava cada vez tomando mais forma nossa startup. Isso. E aí, Rapidão. E como a gente já vem deixando claro, falando bastante para vocês, a gente sempre está acelerando, sempre está desenvolvendo novos serviços e pivotando bastante. E a partir daí, durante as necessidades de clientes, de leads, a gente percebeu a necessidade de a gente desenvolver um braço a mais na WayUp. E esse braço foi o quê? O Data WayUp, que é basicamente o braço onde a gente vai realizar uma inteligência de mercado 100% voltada à sua empresa. Por exemplo, se eu contrato a WayUp para desenvolver uma pesquisa de mercado, para saber um pouco mais de marketing da minha empresa, para pesquisar as tendências que estão hoje no mercado, eu posso contratar a WayUp e ela vai desenvolver esse serviço para a gente. Então, a gente enxergou essa necessidade, ouviu isso muito de leads, de clientes e até de amigos, e a gente foi desenvolvendo, trabalhando ao mesmo tempo que a gente estava desenvolvendo as outras coisas, desenvolvendo esse braço a mais da WayUp para a gente poder estar atendendo todo mundo. Isso. Isso é algo muito importante ter na cabeça, voltando para aquele nosso valor, né? Que não é minha solução, não é meu problema.
chegaram alguns leads para a gente precisando desse serviço, então, como a gente estava muito no início, no early stage, a gente não podia negar, então a gente buscou estruturar e trabalhar em cima disso para conseguir atender esses clientes. Aqui foi quando a gente estava estruturando nossos protótipos, nossos MVPs, porque a gente é uma startup de tecnologia, né, uma plataforma, mas a gente não tinha recurso, não tinha capital para conseguir investir e executar algo tão complexo. Então, a gente começou a fazer alguns protótipos, trabalhar muito com a metodologia e a mentalidade de MVP, que é algo muito importante. Então, a gente foi construindo essas coisas dentro do Notion, que é uma plataforma muito massa. A gente fez algumas estratégias de growth também para crescer. Então, a gente fez alguns Notions de gestão de inovação, e a gente estava disponibilizando de maneira gratuita para a galera, para conseguir melhorar o branding da WayUp, conseguir aumentar a nossa base de clientes e aumentar a nossa visibilidade. E aí foi quando a gente viu que a gente precisava de um site. A gente está desenvolvendo ainda o nosso site, mas foi uma necessidade que a gente sentiu também. Apesar da gente ter o domínio, a gente ainda não tinha investido na criação desse site. Então, foi uma dor que a gente sentiu também para conseguir tornar a WayUp mais profissional e trazer essa profissionalidade para a gente. Aqui foi a reunião que a gente teve com um cliente da gente, que é a Jangadeiros. Então, a gente estava fazendo o planejamento estratégico com eles. Jangadeiros é a empresa de publicidade, empresa de publicidade aí da UFAL, então eles são muito fera. E eles confiaram na gente também para fazer esse planejamento estratégico para eles. E foi muito massa a gente estar com eles aí até hoje também. E finalizando um pouco da nossa história, esse aqui um pouquinho, eu printei algumas coisas do nosso planejamento estratégico, ficou bem extenso, a gente fez várias construções, matrix SWOT, cruzou, growth hacking, funil de prospecção, a estrutura, definiu a nossa cultura, então foi o que foi um diferencial também para a gente conseguir desenvolver melhor a nossa startup. E aqui chega no maior ponto de inflexão para a gente, que foi quando a gente foi para a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui em Alagoas. Então, a gente foi para lá muito despretendido, a gente tinha visto que ia rolar essa conferência um dia antes, então a gente se inscreveu e foi lá fazer uma construção com a galera sobre desafios do fomento de inovação em Alagoas. Então, quando a gente chegou lá, a gente fez muitas conexões boas, fez um networking muito bom, a gente foi surpreendido porque não tinha quase nenhum jovem, só tinha gente mais velha, gente de mais idade, e a galera muito formal, muito mais social, e tava eu e o Vini, com a blusa da WayUp, jovem, com cara de adolescente, e, tipo, foi algo bem marcante para eles também, enxergarem a gente, então a gente conseguiu fazer muito network, conversar com muita gente da hora, inclusive esse aí é o Carlinhos, que é o CEO da time e presidente da Acespo também, que é a Associação das Empresas de Tecnologia, e foi muito da hora, já a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria que a gente fez com eles, mas foi um ponto de inflexão absurdo para a gente e a gente conseguiu fazer conexões muito boas, porque startup, nesse início, é muito sobre conexão e esses networks. Inclusive, com o Daniel Rocha também, que ele tem uma empresa lá em Arapiraca, ele estava aqui para trazer essa inovação daqui de Maceió lá para Arapiraca, expandir essa cultura para o interior aqui de Alagoas. E ele está com um projeto muito massa de fazer o centro de inovação lá em Arapiraca, como a gente tem aqui em Maceió, que foi o Setão que idealizou, estava ali à frente do projeto. Então, é algo absurdo que a gente tem, é algo que traz uma cultura muito forte para Alagoas, e ele está buscando trazer isso para Arapiraca, e ele falou, pô, gostei da WayUp, acho que as ideias de vocês casam muito com a ideia que eu estou querendo colocar lá, vamos fazer a reunião, vamos marcar para vocês apresentarem, e aí semana que vem a gente está indo para Arapiraca, lá para a empresa dele, para se reunir com ele presencialmente, trocar esse networking, fazer um call com ele lá e fazer essa apresentação. Então foi um divisor de águas para a gente, onde a gente conseguiu enxergar muito bem o que a gente queria. E um ponto interessante é que quando a gente chegou lá nesse evento, todo mundo ficava olhando meio estranho assim pra gente e tal. E a gente ficou meio em dúvida, pô, será que a gente tá aqui, ninguém conhece a gente, ou é por causa da WayUp? E quando a gente foi se integrando com a galera, conversando com a galera, pô, o que é o WayUp? O que é isso? É uma startup, ninguém conhecia. E a partir dali, do nosso primeiro contato, onde a gente começa a conversar e tal, e a galera começa a entender o nosso propósito, entender como a gente está bem estruturado, começa a surgir várias ideias, vários conhecimentos, várias estratégias e parcerias. Inclusive, o Dedé citou esse ponto do CIP, que o Seton idealizou e tal. E quando a gente chegou lá, a gente focou muito nisso, porque a galera estava ali muito, muito focada, muito buscando desenvolver
as startups e a tecnologia em Alagoas, e a gente estava ali no meio. Eu estou no terceiro período, o Dedé no quinto período de engenharia, a gente não seria nada no meio dessa galera, e a gente estava lá sendo importante, participando de debates, etc. E na próxima imagem, passa aí, Dedé. Opa! Foi onde a gente se sentiu importante por essas subcelebridades ou celebridades, porque a gente viu que alguém do meio ali estava seguindo a gente. Então, quando eu fiz o primeiro contato com o Seton e tal, lá 15, 20 dias atrás, e ele, pô, vou seguir vocês, estou seguindo, gostei da ideia. Aí o Dedé entrou no Meet, assim, do nada, Seton. Pô, o Seton tá seguindo a gente, meu Deus, vai virar tudo ao invés da nossa cabeça. Meu Deus do céu, o Seton tá seguindo a gente. Mas realmente foi um divisor de águas, porque a gente vê que o nosso propósito, o nosso projeto tá se guiando um caminho bom. E é algo muito que o Seton até conversou com a gente sobre escolher pessoas certas, saber por onde a gente está indo. E é basicamente isso. Que eu não sou muito velho para estar dando conselho, mas em qualquer coisa que vocês forem fazer, escolham as pessoas certas, porque realmente isso faz importância. Eu dando uma dica aqui. Conselho, quem sou eu para dar dando conselho? Mas segue aí, Dedé. Perfeito. Pode parecer algo simples ter o professor Saitão seguindo a gente, mas foi um ponto de inflexão também quando a gente botou para frente essa parceria que a gente já tinha pensado e foi atrás dele para pedir essa mentoria, esse conselho em relação ao que a gente podia melhorar em relação à nossa startup. E foi uma das melhores conversas que a gente teve ontem lá na sala dele. Então, foi algo importantíssimo para a gente. Inclusive, esse convite surgiu lá, então a gente só está aqui por causa disso. Muito obrigado pelo convite, professor. Demais. E partindo agora... Isso aqui foi recentemente, a nossa reunião foi ontem, então partindo de fato para o WayUp, o que é que a gente faz, como é a nossa plataforma, explicar um pouquinho como é que a gente está funcionando hoje. Mas basicamente a gente está com 3 frentes dentro da plataforma, que é a parte da gestão de inovação. Então, você tem ali um funil de incubação específico para a sua solução, então desde a etapa de dores, porque toda a ideia, todo protótipo e toda solução ela tem que surgir a partir de uma dor ou de uma oportunidade que você quer alcançar. Não pode ser uma ideia que soluciona nada, porque senão ela não vai se sustentar. Então, a gente sai da etapa de dores, ideação, MVP, validar protótipo, testar e tracionar esse negócio. Então, é a parte de gestão de inovação. E ela é bem nichada, de fato, diferente do Trello ou do Pipefy, por exemplo, que você consegue automatizar e ajustar, mas aqui, de fato, é nichado para inovação. Então, é dividido por horizontes. Se vocês não conhecem, pesquisem depois os 3 horizontes de inovação, que a McKinsey Company, que é uma das maiores, se não for a maior consultoria de negócios do mundo, criou, que ele divide as inovações em 3 horizontes. Então, a gente separa aqui tudo bonitinho, faz toda essa gestão. Outra parte fundamental que a gente viu, que foi de fato onde a gente idealizou inicialmente a startup, que era as ferramentas de inovação de inteligência artificial. Então, quando a gente parava para, se você tiver uma plataforma de gestão de inovação normal, vai ser só mais uma. Não vai conseguir solucionar aquele problema principal da centralização dos dados. Então, a gente falou, cada card desse, a gente vai centralizar todas as construções, tudo que a gente estiver executando da solução em uma só coisa. Então, a gente trouxe as ferramentas de inovação com inteligência artificial. Então, a gente tem aqui uma série de ferramentas já prontas que você consegue executar e fazer essa construção simultânea com outras pessoas dentro da plataforma e dentro da própria gestão. E então, isso foi uma dor latente, assim, que eu passei, que vocês estão passando também, que a gente, quando está desenvolvendo esse trabalho todo da AB1, AB2, durante a matéria de inovação e empreendedorismo, a gente fica lá. Trello, MindMaster, Miro, aí vai em outra plataforma, aí vai em outro software. E foi algo que a gente identificou, seria gigante a gente centralizar tudo isso. A gente ter tudo isso em um local só, a gente ter um projeto e reunir todas as informações de um projeto em um só canto. Então, foi a partir dessas dificuldades, dessas necessidades que a gente enxergou de modo geral e também uma certa carência no mercado nacional, que a gente centrou nisso e foi desenvolvendo tudo que vocês estão vendo aqui a partir daí. Exato. E para finalizar a questão da plataforma, outro braço que a gente tem é a questão do programa de ideias, que é uma ferramenta muito massa de trazer inovação como uma cultura dentro das empresas. Então, por exemplo, o gestor ou o diretor ele vai soltar os desafios das organizações. Então, por exemplo, como é que a gente pode melhorar a experiência do cliente? E os colaboradores
vão submeter essas ideias, vão trabalhar essas ideias e trabalhar essa inovação com esse programa. Então, é algo muito massa para fortalecer a cultura de inovação e trabalhar na inovação do Horizonte 1, né, que é a inovação incremental. E aí, essa aqui é a parceria que a gente fez com a Time, que a gente tinha falado anteriormente, que é a empresa do Carlinhos. Então, foi algo absurdo para a gente, porque a gente estava com muita dificuldade em conseguir juntar recursos, conseguir executar a nossa plataforma, que é algo que requer muita grana, requer muito desenvolvimento também. Então, a gente estava com dificuldade de botar ele em prática de verdade, não só o protótipo. E aí, até por isso a gente estava fazendo consultoria, que foi algo que a gente viu que a gente podia pivotar nesse início para levantar recurso, levantar o nome da WayUp, conseguir expandir o nosso brand. Então, quando a gente chegou na conferência, a gente conversou, o Carlinhos se encantou muito com a WayUp e ele falou, ó, a gente tem uma plataforma, a Time é uma plataforma de gestão de marketing, muito massa, eles utilizam inteligência artificial, fazem as coisas em realidade aumentada, eles são muito show. Eles falaram, ó, a gente tá com White Label. White Label, basicamente, você pega a plataforma deles, personalizar do jeito da gente, colocar a nossa logo e conseguir executar o WayUp dentro da plataforma deles. Então, eles ofereceram para a gente, porque eles acreditaram demais no nosso propósito, e isso foi muito massa para a gente, foi algo que foi o maior ponto de inflexão, com certeza, que a gente teve até agora, que já vai conseguir, de fato, executar a plataforma do jeito que a gente queria. E continuando um pouco o que o Dedé estava falando, esse ponto de inflexão foi muito importante, por quê? Porque quando a gente vê essa imagenzinha aí, a gente vê clientes, parceiros nossos, mas esses clientes e parceiros não estavam adquirindo a plataforma, e sim a nossa consultoria. Porque, dando uma recapitulada para vocês, o nosso foco principal sempre foi a plataforma, mas para quem entende, para quem não sabe, uma plataforma para ser criada, para botar em prática, custa muito caro a gente contratar um programador para pôr ela em prática. Então, a gente enxergou a possibilidade de desenvolver uma consultoria de inovação, que foi onde a gente foi fechando esses contratos, foi desenvolvendo esses serviços que a gente foi mostrando. E durante essas rodas, esse network, como é o evento que a gente teve semana passada, a conferência, a gente teve essa oportunidade de conseguir um white label em parceria com a Time e abriu mais a mente ainda ontem na reunião com o Seton, e é algo que já vai pivotando, já vai surgindo milhares de ideias na nossa cabeça, mas a gente, como estava na consultoria, ainda está desenvolvendo serviço para esses clientes. Aqui a gente mostra um pouco dos nossos clientes. Essa apresentação faz parte também das nossas negociações. Hoje a gente tem a Jangadeiros, a EJEC, a MIT Comunicação, a Lanchonete Coimbra, que como falaram aí, que é a melhor de Marcela, né? A JRS Consultoria, que também é aí da UFAL, e a EPEN Júnior, que foi algo também, um ponto de inflexão muito gigante, porque a gente está conseguindo parcerias com EJs que nem daqui de Alagoas, nem do Nordeste são. Essa EJ é lá de São Paulo, o Carlinhos entrou aí, parceiro da gente, a gente tava falando agora. Poxa, que valeu, Seton, pelo convite, assim, inusitado, em cima da hora. Tô aqui no aeroporto aguardando o voo, indo pro IA Summit, no Rio. Mas a foto lá, e aí? Beleza, André? Valeu, Carlinhos. E aí? Então, Você vê como as conexões são importantes, né? Verdade. Demais. Tá vendo Demais. aí, Carlinhos? Ó, o Carlinhos, deixa eu falar aqui pro pessoal, a turma do Inovação e Empreendedorismo, que ele vai sair daqui a pouco, que ele está no aeroporto para ir para o evento, né? Veja, assim, essa construção toda aí que foi feita no passado, do polo do Centro de Inovação e tudo, o Carlinhos participa desde o começo de tudo, a ID5, o pessoal falou aqui que tinha sido uma idealização minha, mas, na verdade, antes de eu chegar na secretaria, já havia esse movimento, Carlinhos, Jean Paul, essa turma toda. O que aconteceu foi que, quando eu cheguei na secretaria, eu tive um entendimento de um projeto maior que eles tinham, e a gente trabalhou junto 4 anos, no tempo que eu estava na secretaria. E eu voltei, saí, fui para a UFAL, voltar para o meu cantinho e trabalhar pelo ecossistema ainda, a turma de Inovação e Empreendedorismo é um exemplo disso. E assim, sem nenhum planejamento, o Vinícius foi meu aluno, entrou na turma, aprendeu, foi no Centro de Inovação, encontrou com o Carlinhos, que vive isso no dia a dia. Ele a ID5 é uma das maiores empresas de tecnologia aqui em Alagoas, faz o site de uma pancada de gente, e o próprio Carlinhos, assim, há um tempo atrás a gente sempre conversa em evento, quando a gente se encontra, né? O próprio Carlinhos, com a Time, ele está pivotando uma série de coisas, né? Que não dá para você ficar parado. A inovação, assim, se você ficar parado, você morreu ontem, né? Então,
Então, o Carlinhos, na verdade, eu tô falando aqui isso para vocês, porque de fato não é porque ele está aqui, né? A gente constrói um monte de coisa junto, ainda mesmo distante, né? A gente está sempre construindo essas conexões, essas coisas todas juntos. E ele é um exemplo real, né? De um cara que começou lá atrás, assim. É fácil começar hoje assim com o centro de inovação, né, Carlinhos? Montado, todo mundo lá Sem dentro, dúvida. né? Então, isso é que vocês veem para vocês perceberem a construção, que a construção leva anos, né? Então, Isso. é isso. Perfeito, Setão. Não, perfeito, Seton. Enfim, foi importantíssimo quando para tocar o projeto que estava há muito tempo parado, né, Seton? Mas a luta vem realmente de muito tempo ali para construir o ecossistema. O ecossistema é feito conectando essas partes mesmo, né? Importante a academia, importante o governo, importante a sociedade civil organizada através da ACESPRO, né? A ACESPRO, eu estou indo para um evento no Rio, que na realidade é um encontro trimestral que ocorre entre as regionais da ACESPRO. É trimestral, então está todo mundo ali reunido, discutindo o ecossistema nacional também, mas sempre olhando com viés local também, né? Então a gente faz parte desse ecossistema nacional, mas a gente tem que também encarar as realidades locais e levar isso para o debate. Parabéns, Seton, pela luta de sempre ali, por formar essa meninada e dar esse exemplo da importância do ecossistema também. Eu que agradeço. André, tamo junto, você. né? A equipe toda ali, conte com a gente para o que precisar, tá? E eu vou atualizando lá, sigam, né? Vou fazer agora aquele lance mais blogueirinho, já que eu tô assim no meio do aeroporto fazendo uma live. Sigam, né, o perfil da Acesspro no Instagram. Vamos colocar o conteúdo sobre o evento lá, enfim, e vamos conectando através do Centro de Inovação. Para isso que a gente lutou para ter essa referência física lá, né? É isso. O setor sempre coloca, é um prédio não de, né, é uma conexão não só de paredes, mas de humanos. Então, participar e viver aquilo lá que é importante. Exato. Parabéns, Carlinhos. Muito obrigado. Boa viagem para você aqui. Eu vou continuar. Valeu, pessoal. Grande abraço. Com a galera aqui. Valeu. Tchau. Podem. Pô, fui surpreendido agora, pô. Eu não imaginava isso. Podem, ó, vocês depois seguem aí o Carlinhos. Depois eu vou, nessa aula, assim, quando terminar aqui eu gravar, eu vou colocar os links no Google Classroom lá, tanto da ID5 quanto da Time, algumas coisas que falam da história também do Centro de Inovação. Eu vou colocar aqui no perfil dessa aula e também, como vai para o canal do YouTube depois, né? Eu vou colocar no canal do YouTube esses links também, das empresas, né, de todos os envolvidos, porque é um pouco de uma história que não se constrói da noite para o dia, né? Uma relação assim de conectar pessoas, um e o outro o tempo todo. E na verdade, quando eu mandei aqui essa mensagem para o Carlinhos enquanto vocês falavam, né, printei a tela e mandei para ele, né? Aí ele já, ele todo no aeroporto aqui, cara. Aí você vê o que é a importância dessas conexões, né, dessas relações, né? E você veja, agora eu já sei que ele está indo para o Rio, porque ele é o presidente da ACESPRO. A ACESPRO, inclusive, fez uma grande homenagem para mim, uma das mais bonitas da minha vida, lá no dia 5 de setembro de 2014, quando a gente lançou a pedra fundamental do Polo, né? O Jean Paul era o presidente, a gente lançou. E aí, veja, muitos anos depois, né? Aí a gente continua trabalhando, na verdade, por um ecossistema, né? Cada um fazendo uma parte do processo, né? Eu estou como professor, desenvolvo lá as questões de inovação com o setor de petróleo e gás, né? E veja que isso tudo é uma construção de coisas, né? Então, os projetos que vocês estão fazendo, entrar num edital da FAPEAL, que é outro player do processo, ganhar, conseguir o dinheiro, a dinâmica do jogo. Mas vamos voltar para vocês aí que é o que é importante. Segue o jogo aí, segue o jogo, André. Fechou, bora. Show. Foi uma surpresa muito agradável agora. O Carlinhos é fera, é absurdo dessa oportunidade pra gente e o professor também aí. Mas beleza, eu vou passar aqui. Eu coloquei no Instagram deles aí, se vocês quiserem seguir, sigam, que eles são show de bola. Muito. Boa, e continuando, mostrando um pouco dos serviços que a gente exerce na nossa consultoria, a gente atualmente está focando mais nesses projetos de planejamento de inovação, Corporate Venture Building, programa de ideias e empreendedorismo, planejamento estratégico, mapeamento de processos. Esses são os principais, assim, os que a gente mais entrega, mas a gente está desenvolvendo bastante também a parte de pesquisa de mercado, o data marketing e pesquisa de tendências,
que está muito dentro daquela parte do data que a gente apresentou, e também um pouco na questão de expansão de empresas, ou melhor, franquias, onde a gente está desenvolvendo bastante a parte de planejamento de franquias, geolocalização estratégica e viabilidade mercadológica, para a gente conseguir abranger o mercado em suas necessidades, o que está vindo para a gente está tentando desenvolver da melhor forma para atender todo mundo. Show. E aí, falando um pouquinho dos nossos números atuais, como o Vini falou desde o início, a gente tem 48 dias de operações, era ontem, então hoje 49 dias. Nesses 49, a gente tem um faturamento de R$ 9.700, e em negociação, a gente está com aproximadamente R$ 20 mil de negociação com essas empresas, e isso é algo que está sendo muito bom para a gente. E esses 6 projetos só dando, né, atualmente. É isso que a gente conseguiu com essa consultoria e agora essas parcerias para executar nossa plataforma. Então, nesses 48 dias, foi algo bem acelerado para a gente, onde a gente trabalhou bastante de maneira muito rápida, e esses parceiros foram fundamentais. Se a gente não tivesse tido esses touch points, esses contatos com os nossos parceiros, com os clientes, a gente não teria chegado nesses 48 dias com tanta coisa. Realmente parece que a gente tem 6 meses de operação, mas a gente tem muito pouco tempo. Isso se dá muito por causa dessas parcerias, desses stakeholders. E falando um pouco mais das nossas áreas dentro da empresa, para que vocês entendam um pouco mais como é que a gente funciona internamente. Já eu fiz isso. Vamos para a startup. Aqui a gente é dividido em 5 áreas. A primeira área é a área de growth, onde a gente define as nossas estratégias de crescimento e aceleração da startup. Acredito que a growth nunca trabalhou tanto como nesses 49 dias, porque dia após dia é muito crescimento, muita aceleração e muita ideia. O marketing também a gente desenvolve dentro de growth. Na parte de vendas, que o Dedé até mostrou um pouquinho do fluxo de cadência da gente, a gente desenvolve tanto a prospecção passiva como ativa. A ativa a gente divide em 2 nichos, o nicho sênior e o nicho júnior. E também organizamos, planejamos direitinho o tráfego pago. Na área de projetos, a gente faz todo o gerenciamento dos projetos, a experiência do cliente e a execução dos projetos, e revisão e melhoria dos serviços para melhorar CX, melhorar nossas entregas e ser cada vez mais dinâmico. Em VP, que traduzindo é aquela parte ali mais administrativa, financeira, é onde a gente cuida bastante do planejamento financeiro da empresa, do planejamento estratégico, e também basicamente do financeiro, jurídico e contábil da WayUp. E na área de produto, que basicamente é o coração da empresa ali, a gente cuida bastante da parte da plataforma de gestão, que é o que mostramos muito, e que agora temos um impulso ainda maior para desenvolver, que é essa White Label em parceria com a time. E os conselhos dados pelo Seton ontem, os insights dados pelo Seton, a WayUp Academy, que é o braço EdTech que a gente apresentou, e a criação e ideação dos produtos e projetos. A gente citou o data, citou a parte de franquias, e tudo isso a gente desenvolve aí na área de produto, nessa parte de criação e ideação dos produtos e projetos. E detalhe, tudo que a gente funciona aqui, tudo que funciona dentro dessas áreas, a gente foi estruturando de tal maneira, a gente tem um Notion, que a gente criou, que a gente toma conta de tudo isso dentro do Notion. A gente tem um Notion de gestão da WayUp, e tudo basicamente que tem aí, seja o acompanhamento de vendas, o acompanhamento de projetos, o financeiro, a gente tem tudo bem estruturado dentro do Notion, que foi também um aprendizado muito grande para a gente. Boa. E aí, falando um pouquinho agora sobre a WayUp, a nossa cultura, que isso foi algo que a gente herdou muito da EGE, que é a importância da cultura empresarial para o sucesso. Então, a gente trabalhou muito isso durante esses 40 dias, que é o nosso jeito WayUp. Então, a gente tem enraizado esses 5 valores dentro da gente, que é a desculpa ao resultado, sentimento de dono, sonhar grande, cliente no centro e ame o problema. Então, basicamente, tudo que a gente faz é pensando nesses 5 valores, todas as atitudes que a gente toma refletem esses valores, é algo que reflete muita gente. E aqui do lado está o nosso mascote, que é o Bumblebee. E aí, se o Vinícius quiser falar um pouquinho sobre ele, mas basicamente, ele surge no problema através de uma transformação radical. É tudo que isso aí. Isso aí foi muito engraçado, porque a gente estava na nossa imersão lá no CIPT, no Centro de Inovação, e lá parece que a cabeça do cara abre e imagina várias coisas. A gente estava pensando em algo imponente, sei lá, Zeus, um raio, um flash e tal. Aí eu fiquei lá uns 2 minutinhos calado, e o Bumblebee?
Bumblebee tem nem cara de mascote. Eu digo, pô, o Bumblebee, ele surge nos problemas, se transforma e vira a solução ali. Tem coisa melhor que inovação mais o Up que o Bumblebee. O cara é um carro, se transforma, resolve o problema ali e se torna a solução. Então vai ser isso. Aí a gente foi decidir o Bumblebee, que não tem muito essa cara de tão imponente. Na imagem aí até pareceu, mas virou nosso mascote e vai ser para sempre. Inclusive, quando a gente tiver um escritório físico e o Seton, vocês forem lá, eu já prometi pro Dedé que a gente vai ter uma coleção de vários estilos de Bumblebee lá. Então vocês vão lembrar dessa reuniãozinha aqui. Show. E aí a nossa visão, né, que essa é a maior plataforma de inovação do Brasil, é bem simples e bem direta, para não ficar algo muito complexo, é o nosso objetivo maior. Então a gente quer ser a maior plataforma de inovação do Brasil e a gente vai trabalhar para isso. Mas beleza, galera, era mais ou menos isso que a gente tinha para apresentar. E só para finalizar, a gente queria deixar essa frase, né, que é faça o que quiser, pense o que quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados, que é do Joel J. É uma frase muito massa que guiou o nosso planejamento estratégico também. Então, nosso contato tá aí, fiquem à vontade para falar com a gente, qualquer coisa, tirar dúvida, falar de qualquer coisa que vocês quiserem, nosso Instagram, LinkedIn e o WhatsApp estão aí. E sigam a WeUp também, tá aí embaixo, WeUp Inovação. E é isso, galera. Valeu. Divulguem, passe para todo mundo e desde já agradeço a paciência de todo mundo, a abertura que o Seton deu para a gente, a parceria que a gente está crescendo, desenvolvendo cada vez mais e todo mundo que está aqui, qualquer dúvida, qualquer ajuda, seja no quesito que for, eu e o Dedé, a gente vai estar sempre disponível e aberto aí para vocês, até porque a gente está no meio de vocês aí, no CETEC, na UFAL, no LCCV, e estamos aí para tudo. Valeu demais aí. Agora vamos começar a parte melhor, né? A parte melhor agora são as perguntas aí, o bate-papo. Quem quiser não. Aqui eu acho que eu vou obrigar hoje a fazer pergunta, vou obrigar. Então podem abrir, assim, quem quiser abrir o microfone, falar, perguntar alguma coisa. As perguntas, ou no chat também, que eu não puder falar. De preferência, as perguntas podem ser para eles, tá? Mas pode ser para mim também. Fiquem à vontade aí. Eu vou pedir só para vocês daqui a pouco abrirem a câmera, vão se preparando aí para tirar uma foto aqui, uma selfie aqui com esse povo, né? Bora! Eles gostam de foto, só a gente esqueceu de tirar uma da reunião de ontem, né? Só faltou isso. Verdade. Esqueci na foto. Esqueci. A gente saiu da porta, lembrou. Mas vão ter muitas ainda daqui para frente, vai ter muita foto. E aí, pessoal? Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Assim, os comentários eu estou vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui, fazer a leitura aqui, né? Rapaz, tem uma que tá foda. Vou começar por essa. Show, top demais. Vocês e a opção sensacional. Já quero visitar a sede amarelinha. Muito top. Parabéns, meninos. Desejo muito sucesso. Top demais. Demais, muito bom. Parabéns, muito sucesso. Muito obrigado. Valeu. Será que o professor vai usar o WeUp no próximo... Ó, eu já vi que já foi o spoiler aqui, pô, do Academy do ano que vem, que vocês vão entrar nas aulas direto. A ideia... Quem viver, verá. A ideia, inclusive, é essa, né? Uma das coisas que a gente pensou, a gente combinou de terminar o semestre agora, para no ano que vem, no semestre que vem, na verdade, eles meio que dividirem comigo algumas aulas, uma parte do processo, né? Porque o que eles construíram, na verdade, é praticamente um passo a passo da disciplina, né? E você veja as ferramentas, a parte de ideação, descoberta, as etapas todas, que, na verdade, quando eu monto esse processo com vocês, é um conjunto de ferramentas de inovação, aonde vai passo a passo, da descoberta até a implementação. E aí eles pegaram essa ideia toda, aí vocês viram que eles conseguiram, o Vinícius conseguiu enxergar que havia um problema naquela solução. Ele entendeu o que eu estava tentando fazer, isso é importante. Ele percebeu a minha dificuldade com plataforma, abrir isso, abrir aquilo. Ele deve ter dito, rapaz, o professor está enrolado e a gente também, porque é muita coisa. E aí ele percebeu que existia uma dor ali naquela aula. Ou seja, o Seton está tentando inovar, está tentando ensinar para a gente uma coisa, usando um monte de ferramenta, só que na hora que a gente vai usar tem problema, porque a gente não tem habilidade em todas as ferramentas, é muita coisa. Então aí foi quando eles pensaram na plataforma, né?
E, na verdade, eu queria até... tem uma pergunta aqui do Fábio. Depois vamos para do Fábio, que depois Bora. eu vou complementando. Ó, o Fábio botou aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, né? Sobre os estudos de vocês para dominarem a metodologia. Como se deu essa preparação? Eu Boa. utilizo a metodologia Lean Six Sigma do meu estágio, promovendo as melhores indústrias que trabalho. Mas tive que me debruçar na metodologia. Eu vou aproveitar para passar já a minha pergunta também para vocês, né? Que é para vocês esclarecer, são mais de uma, para vocês irem esclarecendo aí no bate-papo. É o seguinte: vocês estão. A plataforma é uma solução que vocês ainda não têm, mas ela está prototipada. E para prototipar isso, eles fizeram usando uma ferramenta chamada Figma, que é a mesma ferramenta que eu uso para prototipar, que a minha equipe de projeto usa para prototipar as telas para a Petrobras. Tá? Então, o Figma é uma ferramenta que eu não uso na disciplina, tá? Mas que eles usaram. Se eles quiserem, eles podem até abrir o Figma aí e compartilhar para mostrar a galera que, assim, que o Figma é uma ferramenta tipo assim, parece com o Miro, mas com outra finalidade, tá? Outra finalidade. Então, vocês podem explicar um pouquinho, até se der tempo aqui, o que é o Figma, como é que funciona, como é que dá para prototipar uma coisa no Figma, porque eu não vou dar esse assunto, eu não ia nem falar. Essa parte seria uma inovação 2, assim, que eu teria que fazer outra disciplina. Mas aí, podem falar, né? Agora vocês ainda... Veja, eles não estão com a solução, eles não estão com a plataforma, não é isso? Vocês não têm a plataforma, vocês estão construindo a plataforma, mas enquanto não tem a plataforma, que eles vão construir, eles já encontraram um meio de captar o recurso vendendo consultoria para a construção de jornada do cliente, as coisas todas que eles estão vendendo, porque a plataforma eles vão construir com a ajuda do próprio cliente, né? Então, é aquela questão, é a aplicação do Startup Enxuta, né? Ideia, veja, em 49 dias é o quê? A ideia, construir, aí eles já estão construindo com o cliente. O MVP deles foi uma consultoria, basicamente, que eles estão oferecendo, e a partir daí aquele ciclo vai se renovando até eles concluírem. Então, é uma aplicação bem prática, né? É bem simples, de poucos dias. Só que para passar para vocês agora, vou passar para vocês e depois eu vou falar um pouquinho da empresa Júnior. Respondem as perguntas, né, o comentário que eu fiz, pode abrir o Figma, responda a pergunta do Fábio e no final eu termino falando um pouquinho da empresa Júnior. Show. Eu vou responder a primeira pergunta do Fábio, aí depois eu respondo a sua, que eu já abri o Figma aqui. Mas sobre a metodologia, eu acho que não tem muito segredo, é muito sobre buscar os locais certos para aprender. Então, com certeza, o principal, a aula de inovação e empreendedorismo, ele dá muito conteúdo rico e vocês podem ter certeza que o mesmo conteúdo que está sendo dado no MIT, Harvard, no Vale do Silício, o professor está dando na aula. É a mesma coisa que a gente aprende. A gente viu na EGEC, por exemplo, que a gente aprende com as maiores empresas júniores do Brasil. Vocês estão aprendendo na aula. Então, prestar atenção nisso também, que é um conteúdo muito rico. Mas, sobre as outras coisas, eu acho que é você conseguir achar as referências corretas. Por isso que o LinkedIn é muito importante. A gente aprende muito no LinkedIn. Você tem uma abertura muito grande lá, então você consegue falar com as pessoas, as referências. Então, eu tenho conexão com a galera da Scortex, da Evo, que são as principais consultorias de inovação. Livros são muito importantes também. Por exemplo, a Estratégia da Inovação Radical... Ixi, não dá aparecendo, não. Mas é o livro do Pedro Van Gertner, que é muito bom, falando sobre inovação radical, que é basicamente os princípios que a gente utiliza aqui na WayUp. Então, eu indico para vocês lerem aí. Vai falar, Vini? Vou. Só porque eu me identifiquei muito com essa pergunta, porque justamente quando eu estava na matéria de inovação e empreendedorismo, eu não era muito desses caras de parar para estudar a metodologia, ou seja, tanto que eu não sabia nem o que era Kanban, aprendi Kanban no Trello, utilizando aí na matéria. Mas, tipo, o Ruder falou isso e é muito verdade. Na matéria de inovação e empreendedorismo, a gente escuta um monte de nome, de simbologia e tal. E o Seton, não sei se ainda usa, mas utilizava muito o ChatGPT. Por exemplo, ele fala lá do MVP, o que é o MVP, o Scrum, e pede para a gente pesquisar no ChatGPT. E eu sempre fui muito curioso, quem me conhece sabe que eu sou muito curioso. E quando ele passava, beleza, fazia aquela pesquisinha ali rápida no ChatGPT para dar uma entendida um pouco mais superficial.
Mas no final, bicho, eu estou citando um exemplo, claro que a metodologia de estudo de todo mundo varia muito, mas como eu não conhecia nada e comecei a conhecer a partir daí, e pode ser uma dica para você, eu sempre estudava, por exemplo, pegava Scrum. O Scrum eu pegava e ia estudar e já ia para a prática. Sei lá, eu pegava uma Renner da vida, uma Coca-Cola da vida e tentava desenvolver uma metodologia, um trabalho Scrum com essa empresa que eu não conheço, não faz nada a ver da minha vida. Então, a partir daí que a gente vai conhecendo um pouco mais, e como o Deda até citou na apresentação, ele estudou bastante sobre uma metodologia CIT, que é lá de Israel. E como é que ele chegou nisso? Ele buscou lá, encontrou essa metodologia e abriu lá e foi estudar. Quando foi no outro dia, ele já me mandou um projetinho pronto dessa metodologia CIT e tal. E é a partir daí que a gente vai aprendendo e sabendo utilizar na prática, entendeu? Pode falar, Deda. Exatamente. O Vinícius falou algo fundamental. É muito importante que vocês estudem muita teoria, mas a prática é muito importante também. A gente gosta muito de vou fazer uma analogia, mas tem um tipo de MVP chamado cortina de fumaça, ou pode ser porta pintada também, mas basicamente ele diz o seguinte, ó, você vai pintar uma porta na parede, se a pessoa tentar passar, aí você constrói uma porta. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estudar o básico, estruturar a parte básica do que você precisa, você vai testar a demanda e partir direto para a prática, sabe? Existe outra metodologia também que é a 70-20-10, que fala que 70% você vai aprender de uma fonte, 20% de outra e 10% de outra. Mas é isso aí que o Vini falou, você vai pesquisar no YouTube, no LinkedIn, onde vocês forem, você consegue achar conteúdo muito rico e principalmente nos livros. Por exemplo, o Vini falou do Scrum, tem um livro do Scrum que ele fala sobre a metodologia, é muito massa, eu li há um tempo atrás. Um dos diretores da época na EGEC falou, antes de você virar diretor, você tem que ler esse livro aqui. Foi indicação, ele me deu o livro, eu li, e realmente você consegue achar muito conteúdo bacana. Mas o que eu diria para você, se você estivesse estudando sobre essas metodologias de inovação, já que você falou que está falando sobre Lean Six Sigma, é você entender quais metodologias você consegue utilizar em situações divergentes. Por quê? Você não vai utilizar a Lean Six Sigma para todas as coisas, você não vai utilizar o Design Sprint para todas as coisas, você vai ter metodologias diferentes. Eu vou até procurar, mas a gente tinha feito um mapa de inovação. Deixa eu abrir aqui, porque aí eu já mostro o que o Sertão tinha falado. Eu queria fazer um complemento aqui, né, no que o Fábio falou e no que vocês estão colocando. A grande sacada, né, que eu acho que o Vini teve, e eu sempre fico repetindo isso, e a pergunta do Fábio é muito boa por causa disso, porque assim, muitas vezes você vai trabalhar numa empresa, aí lá você escutou pela primeira vez falar no Lean Six Sigma. Quando você vai para uma empresa que você trabalha usando uma metodologia, aí você fica achando e fica com a impressão de que só existe aquela metodologia para aquilo. Na verdade, a metodologia é uma ferramenta. É apenas uma ferramenta. Então, o grande insight que eu tento passar para vocês na construção é que esse método que eu faço de ponta a ponta com vocês, do descoberta até a escrita do projeto do Centelha, é o método de quem? É o método meu. Eu fui criando junto com meus alunos e é um método que eu posso chegar lá amanhã e dar o nome assim, ó, método Seton de montar negócio. E aí o que acontece? A UEAP, por exemplo, e eles estão criando que método? O deles. Amanhã, tipo assim, vai ter um método de gestão da inovação, de construção, que é o que eles vão colocar, vão pegar um monte de coisa, estão fazendo o caminho certinho, assim, no sentido de estudar os que existem, pegar a melhor parte do que se aplica, inclusive no local, na empresa específica, e chega lá e faz, e aplica. Vai melhorar a cada empresa que eles forem adaptando. Então, é um processo de construção contínua. Tá certo? Vou passar para eles de volta aqui. Pode ir. Perfeito, é exatamente isso que o Sertão falou. Você vai achar diversos métodos, você vai ter que personalizar bastante. Por quê? Principalmente para a concepção de soluções e de ideias, você vai ter processos, metodologias que servem para uma coisa, que você vai ter que fazer analogias, você vai ter que tirar uma parte e colocar outra, e você vai adaptando para o seu jeito. Por exemplo,
aqui é uma parte que a gente construiu para os processos de inovação da WeUp. Então, a gente tem os 3 horizontes. Para poder exemplificar melhor, o horizonte 1 é a inovação mais incremental, mais simples, e o horizonte 2 e 3 são inovações mais radicais e disruptivas. Uma coisa muito tecnológica, muito diferente. Então, para cada um deles, a gente vai utilizar metodologias e coisas diferentes. Então, o programa de ideias aqui, que ele parte muito do design thinking também, mapeamento de processo, que é uma base. Aí, para H2 e H3, a gente vai utilizar o folha de incubação, junto do design thinking, pode utilizar um design sprint também, mas, como o Sertão falou, às vezes você escuta um modelo de inovação e acha que só existe aquele, foca nele, mas existem diversos. Então, vocês podem estudar. O que a gente mais utiliza aqui é o design thinking, que ele tem uma metodologia muito boa de pensar, e a partir daí a gente vai personalizando do jeito que a gente sentir a necessidade. Então, a base é o design thinking, mas o resto é mais personalizado mesmo. Isso é um complemento na resposta do Fábio, que ele citou até que estava desenvolvendo isso já dentro da indústria, de onde ele trabalha no estágio. E aí é onde estavam, para mim, uma sacada muito grande para você se debruçar nas metodologias de modo geral. Se você pegou lá o Lean Six Sigma e tal você pega um problema lá da indústria, da empresa onde você está trabalhando, e vai rodando metodologias, e aí você vai aprender muito rápido e de forma bastante prática. Não esquecendo que o Dedé, o Seton e eu também falei que praticar é algo crucial. E também quando a gente agrupa com outras plataformas. A gente vai falar um pouco mais sobre o Figma, mas aí dá para vocês perceber que tudo isso, todas essas metodologias, todos esses incrementos, a gente desenvolveu utilizando já uma ferramenta que faz agrupar tudo isso, que é o Figma. Então, esse é o melhor caminho para mim, estudar, praticar e desenvolver dentro de algo prático. Boa. Exatamente isso. E aí, respondendo a pergunta do Seton, vou mostrar um pouquinho sobre o Figma, eu vou falar do Notion também, que é algo mais que a gente utiliza. Mas, por exemplo, essa parte do Figma, a gente pode dividir em duas. Né? Tem a parte de design e a parte que parece com o Miro, que é uma parte mais de construção, de post-its, etc. Mas, por exemplo, aqui a gente tem diversas fontes de inovação para a gente conseguir desenvolver. Por exemplo, o mapa de busca de inovação é um mapa que você consegue enquadrar a sua inovação aqui dentro desse mapa, e a partir do quadrante que ele se enquadrar, você consegue ver qual metodologia usar. Então, por exemplo, se a sua inovação ficar no quadrante incremental, você vai fazer um programa de ideias ou inovação aberta com colaboradores. Se ficar no quadrante tecnológico, você vai fazer um P&D, uma inovação aberta com startups, e assim por diante. Então, ele facilita muito você entender qual metodologia você vai utilizar. Aqui também, ele é baseado nos horizontes de inovação. É um conteúdo muito massa, vocês podem pesquisar também da McKinsey. Enfim, alguns conteúdos aqui. E aí, por exemplo, essa parte do Figma, que o Setan pediu para eu mostrar, é a parte que parece muito com o Miro. Você bota o post-it, pode escrever e fazer toda a concepção, a construção por aqui também, do mesmo jeito do Miro. A ideia do Figma, uma das sacadas do Figma é o seguinte. O Figma é um software usado por design, por UX. O que é que os designers fazem, né? Quem trabalha com UX, ele consegue montar dentro do Figma, não dá para fazer isso no Miro, um protótipo de uma tela que parece até ser funcional. Você acha até que é um aplicativo, e não é. É só o protótipo da tela, bem desenhado pelos design, UX, a turma que trabalha nessa parte de UX UI. E aí, depois que isso está pronto, que está validado, vai para a mão de um programador. Aí o programador vai entender, a partir do Figma, o que é que ele tem que fazer para programar. Então, é assim que a gente tem construído, por exemplo, as ferramentas, né? No começo, quando eu comecei a programar e desenvolver software para a Petrobras, tipo assim, eu era um programador que fazia tudo. Eu via o problema, montava a tela, fazia o simulador, pegava o arquivo no final, fazia o pós-processamento. Só que com o passar do tempo, as especialidades foram aparecendo, e agora tem a equipe que trabalha a jornada do cliente, o UX ali no comecinho, tá, tem livros para isso, só para essa parte inicial, aí desenha, prototipa uma tela, depois vai para o programador, aí desenvolve a versão, o primeiro MVP, né? O que eles fizeram agora na tela aí é tipo assim, é como se fosse o primeiro MVP da plataforma dentro de que não é o aplicativo ainda. Não é o site ainda, não é o aplicativo, é um protótipo. Só que eles estão fazendo tudo, né, junto com o cliente, vamos dizer assim, desde o começo.
Exato. Exatamente isso. Essa parte que o Setão falou agora, de você prototipar as telas, é essa outra área aqui. Então, ele parece uma ferramenta de design, como o Photoshop e Illustrator, mas ele é muito focado para desenvolvimento disso, de plataforma, de software. Então, você vai fazer aqui a parte do design, mas você tem a etapa de protótipo também. Você consegue dizer, se eu clicar nesse botão, ele vai vir para essa tela, por exemplo. Isso. Você consegue fazer esses links, e aí no final você clica e parece que é um site. Você consegue clicar, entra, ele cria um link, você consegue mandar para qualquer pessoa, ela consegue clicar e mexer como se fosse um site. Então, isso é muito bom para você conseguir validar a sua solução, que é muito importante, né? Então, mostrando um pouquinho aqui do protótipo da WeUp. Você fala landing page, então, quando você inicia aqui, você pode criar o modelo de inovação, você já pode ir direto para uma das etapas. Tem a parte do funil aqui, como eu tinha falado, então, você consegue dividir por horizontes, o tipo de inovação, se ele soluciona uma problemática ou ele resolve uma oportunidade. Tem aqui uma porcentagem em relação à meta, consegue atribuir responsável também. E aí, cada cardzinho desse é um projeto inteiro. Então, você consegue executar aqui a etapa de dores, de ideias, de MVP, pesquisa de mercado. E é mais ou menos isso. Essa aqui é a nossa parte de programa de ideias. Isso aqui é tudo design, ó. Pode falar, Vini. Amplia lá naquela parte do projeto, aí embaixo, onde tem projeto 1. Aí, boa. Algo que vocês vão se identificar bastante quando eu falei sobre a questão da matéria, quando a gente desenvolvia, e que o Setão até citou, quando a gente estava trabalhando aí, a gente tinha que buscar várias plataformas, etc. E algo diferencial e algo que é muito importante na nossa plataforma é essa questão aí. Por exemplo, eu crio um board, um projeto, vamos chamar de Projeto Centelha, Inovação e Empreendedorismo, #8, como o Setão nomeia lá. Beleza. Aí eu, Vinícius, vou desenvolver um projeto, e dentro desse projeto, ali em cima, vocês estão vendo as barrinhas. Supomos que vocês teriam que identificar dores, ideias, MVP, pesquisa de mercado e teste. Vocês não precisariam estar entrando em várias abas, em vários aplicativos, para concentrar e enxergar, achar as informações do que vocês estão desenvolvendo. Você pode basicamente, você tem 50 dores do projeto do Centelha. Eles vão estar reunidos aí para sempre. Daqui a 20 anos, se você voltar no seu projeto Centelha da turma de inovação do Seton, você vai achar aí. Se você vai para ideias, aí vai reunir todas as ideias que você teve. Imagine aquelas construçõezinhas de WeUp que a gente fez lá no início, a ideação, se a gente tivesse feito dentro dessa plataforma. Tudo isso estaria agrupado aí com um projeto chamado Plataforma de Inovação da WeUp. Quando a gente vai para o MVP, a mesma coisa, que a gente pode planejar tudo MVP, tudo certinho, e ficar armazenado aí, separadamente dos outros projetos, no caso que você tendo outros tipos de projetos. Aí na parte de pesquisa de mercado, você pode fazer a pesquisa de mercado dentro da plataforma e a gente ainda vai embutir dentro daí uma inteligência artificial que vai cruzar os dados que você tem nos seus outros projetos. Digamos que vocês têm mais 3 bots de projetos dentro da plataforma e esses dados se assemelham de alguma forma ou irão se vir no novo projeto de vocês, eles vão aparecer aí tudo certinho e ao mesmo tempo você pode chegar lá e me cite 5 tendências do mercado de empreendedorismo. Ele vai listar aí para vocês. E também lá no final tem a partezinha meio sheet de planilhas, gráficos e etc. Ou seja, você entrando aí, tendo ideia, buscando, tendo vontade, você sai daí com um protótipo, um MVP, um projeto gigante, fenomenal. Pronto, beleza, valeu, pessoal. A gente tá chegando aqui no finalzinho já. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, coloca aqui no chat agora, para não não se estender muito, que deu a hora, e se deixar aqui, a gente vai ficar falando até meia-noite, né? Então, não é a ideia. Eu queria só comentar, né, fazer alguns comentários para encerrar, que eles atribuíram muita coisa, por exemplo, à própria disciplina, né, inovação e empreendedorismo, mas percebam que não é a disciplina, é a construção das informações que eles foram pegando. Por exemplo, eu percebo isso nas minhas aulas todas. Quem vem da EGEC, Protec, essas empresas júniores que tem dentro da universidade, já vem com um V0, com uma bagagem
de prática da própria empresa, né? Então, quando entra nas minhas turmas de administração, de inovação e empreendedorismo, já consegue olhar para aquela aula e enxergar tipo uma aplicação mais prática, porque já vem de dentro do ambiente que trata do assunto empresa, né? Então, e a grande sacada, não sei se vocês lembram, mas uma das 5 características do DNA do inovador, que foi um livro que eu mostrei para vocês, do Clayton Christensen, né? É associação. Então, qual é a grande sacada da associação? É assistir as disciplinas, ver o que é que eu estou dando aqui no Inovação e Empreendedorismo, mas ler o livro do fulano de tal, conversou com fulaninho, veja, eu nem conheço essas pessoas, aí eles pegaram, conectam e faz aqui um uso daquelas ferramentas todas. As conexões, na verdade eu sempre falo isso da universidade, né? Que é tipo assim, não adianta vocês esperarem, por exemplo, que eu vá conectar o assunto com outro professor de outra disciplina que está dando, que eu não sei o que é que ele está dando. Eu tenho uma noção vaga. A conexão entre 2 disciplinas, 3, 4, ou a disciplina e uma palestra, é o papel de vocês, é quem está dentro que conecta. Então, e essa habilidade de conectar, né, é uma habilidade que eu fui treinando e me exercitando, né, olha, peraí, mas essa informação aqui que eu aprendi no mestrado, no doutorado, tem a ver com aquela que eu aprendi no PET, no tempo que eu fui civil da UFAL. Depois eu fui secretário, aí tive que construir um bocado de habilidades ali. Rapaz, mas isso conecta com aquilo, conecta com isso que eu estou gerando isso agora. Então, essa habilidade, essas conexões que a gente vai fazendo, né, elas são decisivas, né? Então, não subestimem, né, em hipótese nenhuma experiência, por pior que ela tenha sido, certo? Então, inclusive, no caso, essas experiências de EGEC, PET, Protec, tudo importa muito quando vocês entram com a pegada de aprender e levar para frente, né? Corrigindo, né? Então, esse é um ponto que eu queria falar, né? E em relação à inovação, eu acho que até uma parte menor agora, a parte mais importante eu já falei, eles colocaram alguns itens, assim, porque, na verdade, eu sou um pesquisador, eu estudo hoje isso, assim, tem aqui uma estante aqui de livro, deixa eu ver se eu consigo mexer a minha câmera aqui, que eu quase nunca tiro essa câmera, tá vendo aqui, ó? Aquilo ali, ó, é tudo livro de empreendedorismo, inovação, a bagaceira é grande aqui, ó. Ali atrás, ó, é tudo ali, aqui no cantinho, aqui, ó, produtividade ali, eu vou separando tudo. E o meu dia a dia, na verdade, é basicamente trabalhar, né, dar aula, aqui, fazer isso que eu estou fazendo agora, passo o dia em projeto, uma gestão dos projetos Petrobras com 70 pessoas, e sobrou um tempinho para mim, eu vou para o livro, ler as metodologias, que é isso que eles estão fazendo. E assim, eu vou recomendar para vocês, né, uma aula que eu dei ontem, que complementa muito essa que está aqui hoje, tem muito a ver realmente com ela, por isso que eu vou colocar para vocês, vou colocar até no link dessa aula, que foi essa aula aqui, ó, vou botar o link agora para vocês, porque vale muito a pena realmente assistir, porque foi uma aula que eu dei, né, ontem de gestão ágil. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, YouTube, tô terminando já. Cadê aqui, ó? Gestão ágil tem parte 1 e parte 2, tá? Ó, aqui é gestão ágil, parte 1. Eu vou colocar aqui o link, vou colocar aqui, mas vou colocar também na aula. E a parte 2, que é essa parte, cadê ela? Deixa eu ver a parte 2 aqui. A parte 2, que é essa aqui. Vou pegar ela, parte 2. Espera aí, eu acho que é a mesma parte que eu estou pegando, né? Deixa eu ver aqui se é igual o link. Não, é diferente. Então, o que é que acontece? Vocês nunca vão, se alguém fizer a matéria comigo 2 vezes, nunca vai ter a mesma aula do mesmo assunto, tá? Porque toda aula de um assunto eu mudo um pouquinho. Então, a melhor aula que eu já dei de gestão ágil na vida foi essa aqui, tá? Que foi a de ontem, tá? Vai ser pior do que a próxima aula que eu vou dar de gestão ágil. Então, assistam essas 2, porque eu passo um pouco a experiência do que é a gestão ágil, do que é o Kanban, do que é o Scrum, que são outras ferramentas que a gente não vai ter tempo, eu não vou mais fazer isso. Quem for fazer administração comigo vai ver isso lá. Mas quem não for,
Não viu. Vai sair da universidade sem saber. Aí vai ficar depois dizendo, não, porque na universidade eu não aprendi, não foi dado. Foi dado sim, foi dado, só que você não viu, não aprendeu. Na universidade é dado quase tudo, velho. O que a gente não pode fazer é juntar as peças por vocês. Não dá. São vocês que têm que fazer. Evidentemente que falta conteúdo em alguma parte, porque não tem como você acompanhar a evolução das coisas como é que está rolando hoje. Então, se puderem assistir, assistam essa aula, né? Porque realmente complementa. Beleza? E de resto, assim, acho que eu não tenho nem muita coisa mais a dizer aqui nessa matéria, né? Na próxima a gente vai ter mais uma aula ainda para encerrar, para a gente fechar a parte dos trabalhos. Eu espero que vocês estejam fazendo, eu vou entrar nos quadros do Miro aí até antes da próxima aula que a gente vai fazer, que vai ser síncrono de novo aqui, né? Só que aí volta para os trabalhos e aí eu encerro, tá? Mas eu acho que assim, essa aula ela podia realmente fechar o curso, porque ela foi muito boa, né? Foi muito... Essa experiência de vocês assim é muito legal, muito interessante para mim assim, de ver essa construção, né? De conseguir trazer o Carlinhos aqui para dentro dessa aula hoje e saber que a gente mesmo não se falando o tempo todo, a gente está trabalhando aí nessa parceria contínua aí de muitos anos. Beleza, pessoal? Vou ter que ir aqui, que a Cecília já entrou aqui umas 2 vezes, porque está na hora da gente jantar. E aí aqui é tudo no horáriozinho certo, tá? Então, Show. é isso. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Foi muito legal. Estou muito animado. Essas coisas empolgam muito o professor. Vocês ficam empolgados assim. Mas eu também fico, né? Às vezes dá uma porra, não está dando resultado, não está indo, mas assim, aí acontece alguma coisa como essa que gera essa energia boa aí, levanta cada dia que passa a gente, e amanhã será um novo dia aí para todos nós. Vamos trabalhar e fazer acontecer. Beleza? Show de bola. Valeu, pessoal. Beleza. Abraço. E a fotinha. A fotinho, cadê? Abram as câmeras aí que vai ter uma foto aqui, pô. Vai ter uma foto. Bora. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. obrigado pela oportunidade, viu? Você não sabe como isso foi importante pra gente. Obrigado, galera, por terem escutado aí também. E qualquer coisa, pode falar com a gente aí, com o professor. É isso. Beleza. Valeu. É isso. Maravilha. Eu tô esperando. Obrigado aí, galera, todo mundo. eu ia Pode pegar- falar com a gente. Ia pegar meu celular para fazer a selfie aqui, mas ele sumiu aqui da minha... Podem fazer a foto aí. A Beatriz já A abriu Mabri aí. já abriu. A Mabri já Cadê o abriu. restante? Cadê o restante aqui? O povo é um povo tímido, danado. A Mayra aí, ó. A Mayra, que é do reservatório de dopamina, que nem eu. Esla Delanogari. Fábio, Javik. Cadê os demais? Os demais aqui. Olha, pessoal, Bora, Edson. Bora, Edson. só vou botar a presença em quem abrir a câmera aqui. Vou fazer uma pressão aqui, geral. Pode. Olha, foi quase todo mundo já. Foi aí? Foi? Então, beleza, André está dizendo que não tem condições agora para fazer isso. Valeu, pessoal. Eu quero só que quem for da turma, né, coloca lá no Telegram, assim, presente, que eu não vou considerar essa chamada lá, porque eu não vou fazer a chamada aqui dessa aula de hoje, não. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, pessoal.